Faço aqui uma meia-culpa, faço aqui um lamento, faço aqui uma confidência ao povo brasileiro e ao mesmo tempo faço um desafio. Um desafio a um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Um desafio ao homem eleito como presidente da República desse país. Por que eu faço a meia-culpa? Porque eu, aos poucos, entrego os pontos. Porque todo mundo sabe, qualquer um que acompanhe minimamente a política, que eu, mais do que ninguém, lutei pela eleição desse homem. Lutei pela eleição desse homem. Eu fui a primeira mulher com alguma projeção nacional a pegar pela mão de Jair Bolsonaro e a andar com ele pelo Brasil. Quando saíamos para fazer campanha, ou quando ele saía para fazer campanha com as mulheres, havia 5, 6 mulheres. Eu rodei esse país com ele, presidente. E nós reuníamos 500, 600, 1000 mulheres num palco. Eu subia com elas e ao final vinha o presidente, tirava uma foto, fazia uma posezinha e se mandava. E eu realmente acreditei naquele homem que bateu lá na porta da minha casa. E eu tenho filmagem disso. Então qualquer um que venha atrás do gado, porque há um gado que segue uma pessoa que está errada, e há por outro lado um povo que está sendo enganado, e eu me penalizo e tenho pena, tenho dor desse povo que está sendo enganado. Este homem bateu na porta da minha casa e me pediu, olhando nos meus olhos: me ajude, Joyce, me ajude a comandar esse país, me ajude a fazer um congresso forte. Porque se eu tiver um congresso forte, disse ele, eu mudo esse Brasil. E eu acreditei. Eu acreditei, deputada Carmen. Quando não havia Paulo Guedes, quando não havia Sérgio Moro, quando não havia nenhum pré-ministro, porque ninguém acreditava num sucesso naquele momento do Jair Bolsonaro, era comigo que ele se socorria. Era para mim que ele ligava. E dizia: Joyce, eu vou ser entrevistado pelo Ratinho. Eu vou ser entrevistado pelo Danilo Gentili. Eu vou ser entrevistado na Globo. O que eu digo? O que eu falo sobre o Supremo? O que eu falo sobre o Congresso? O que eu falo sobre privatização? O que eu falo sobre Petrobras? Eu tenho algumas conversas, algumas aulinhas gravadas, em que eu dizia: presidente, é preciso privatizar nesse Brasil. Ele dizia: não, privatizar não. Eu dizia: é preciso privatizar. É preciso respeitar os poderes. Em momentos teremos enfrentamentos, embates, mas é preciso respeitar os poderes. É preciso criar união, presidente. Nós somos duros, nós vamos brigar sim pelo que acreditamos, mas nós só vamos conseguir vencer com a união. Isso está gravado. Aliás, público, está no meu YouTube. Se quiserem, pode buscar e perguntar, e olhar, e espiar. E se alguém não achar, eu posso deixar mais uma vez o link à disposição de tantas conversas que eu tive com o presidente. Depois de viajar esse Brasil todo, depois de fazer campanha, depois no segundo turno, quando já eleita a mulher mais votada da história desta Câmara dos Deputados, eu continuei fazendo campanha e continuei colocando a minha assinatura, assinando um cheque em branco para as pessoas que acreditavam no que eu estava dizendo, porque eu também acreditava naquilo em que estava ouvindo. E aí, o tempo passou, eu virei líder do governo, comecei a ver as coisas um pouco mais de perto. Algumas vezes, senhor presidente Rodrigo Maia, eu ouvi do presidente da República, e posso dizer isso hoje de maneira muito tranquila, sem ferir nenhum ponto ético, porque o próprio presidente rasgou os panos, eu ouvi ele dizer: eu vou me reeleger tomando cerveja de bermuda e chinelo Raider. Não vou precisar fazer nada. E eu dizia para ele: presidente, você é muito chato para ficar 2 mandatos no poder. Então, de brincadeira, claro, mas nunca prometi apoiar a reeleição. E jamais apoiaria a reeleição, de qualquer um que fosse. Pois bem, depois de liderar esse governo, e depois de chegar a um ponto, presidente, em que já não era mais possível engolir a falta de habilidade, a falta de tato, a falta de sensatez, que não era mais possível engolir a beligerância absoluta do presidente da República e a desinteligência de um homem que prometeu fazer o melhor para esse Brasil. Desinteligência, essa é a palavra. Depois de não conseguir mais olhar essa inabilidade toda, depois de ver que o presidente não consegue administrar a imprensa, portanto ataca a imprensa, não consegue trabalhar com o Congresso, portanto ataca o Congresso, não conseguiu
ouvir críticas de amigos, amigos que o amavam, como Gustavo Bebiano, que não está mais aqui, morreu de desgosto, e outros tantos, Paulo Marinho, General Santos Cruz, eu, amiga de casa. Depois de ver que ele não conseguiu ouvir algumas poucas críticas ou mesmo direcionamentos de ministros, ele atacou os ministros. Agora falta atacar quem? Depois de atacar Congresso, depois de atacar todo o sistema jurídico, depois de atacar a imprensa, falta o quê? Falta o povo brasileiro. Porque se o povo brasileiro começar, eu não digo boa parte, porque boa parte já viu, eu digo todo o povo brasileiro. Se o povo entender o que é que nós estamos passando, o povo, como já começou, cobrará com mais intensidade. E aí? O presidente da República vai atacar o povo brasileiro? O presidente da República vai romper com o povo brasileiro? Eu disse ontem, presidente, num vídeo, e eu vou dizer hoje, repetindo aqui as palavras que disse ontem, sem medo de ser injusta. Nós precisamos que o presidente da República saia do palanque. Nós precisamos que o presidente da República seja homem. Homem. Para cumprir em pé o que combina sentado. Porque muitas vezes, este mesmo presidente chamou o presidente desta casa, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, deputados, líderes, e prometeu paz. Mas 10 minutos depois, estava encaminhando pelo seu WhatsApp dossiês falsos, memes e ataques. Isso não é coisa de homem. Nem aqui, nem em lugar nenhum desse mundo. Eu quero um presidente que eu possa me orgulhar. E eu vou dizer aqui àqueles que estão no entusiasmo do impeachment que eu sou contra o impeachment. Acho que nós temos tempo para consertar. Mas para consertar, senhor Jair Bolsonaro, o senhor precisa abrir os seus ouvidos, ter humildade e escutar aqueles que dizem você está errado. E você está errado, presidente. Você está errado em relação à crise que está acontecendo nesse país. Você está errado em deixar o povo brasileiro à míngua. Porque há dias nós ouvimos, o governo vai anunciar alguma coisa, o governo vai dizer alguma coisa, o governo vai destinar alguma coisa. E quem tem feito o trabalho é o Congresso Nacional. O governo tem feito confusão. O presidente continua dobrando a aposta. Eu te desafio, presidente Bolsonaro. Eu, Joyce Hasselmann, a primeira mulher a te apoiar publicamente e com expressão que lutou por você, te desafio, Jair Bolsonaro. Te desafio ao maior de todos os desafios. A algo que o senhor nunca fez. Eu te desafio à paz, presidente. Eu te desafio à paz. Eu te desafio à união. Eu te desafio, presidente, a ouvir o povo brasileiro, a ouvir esse Congresso Nacional, a nesse momento de crise, ouvir nós que votamos com o governo, estamos aqui, estou criticando, já critiquei, mas quantas vezes e tenho votado toda vez com o governo, a ouvir a oposição, porque se não houver união nesse momento do governo, do centro, da oposição e dos independentes, o Brasil vai de mal a pior, vai à bancarrota. Nos Estados Unidos foi aprovado um pacote emergencial, um pacote bilionário para ajudar, aliás, trilionário, para ajudar aquele povo. Como é que passou no Congresso? Com um acordo entre oposição, governo e independentes. Ou é assim, ou então, senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor pega o boné e pede para sair. Ou sai do palanque, ou toma a sua posição de presidente. Ou assume que esse país é um país para gente grande e gente séria e deixa de agir como menino mimado, ou então, lamentavelmente, perderá o apoio de todos. Ainda, em algumas coisas, tem o meu, mas suas qualidades, presidente, têm sido engolidas pelos seus defeitos, dos quais o senhor se orgulha. A ignorância, presidente, não é motivo de orgulho para ninguém. Muito obrigada.